cannabis medicinal é uma forma de medicamento que utiliza a planta da cannabis para tratar diversas condições médicas. E quem vai explicar melhor sobre o assunto é a geriatra, a doutora Daiane Buglio. A cannabis medicinal ela é derivada da planta cannabis sativa. Sim. Existem três tipos de planta, então a cannabis é da cannabis sativa. E a cannabis medicinal nada mais é do que a extração do óleo dessa planta. Nós falamos que essa planta ela é uma usina, porque ela tem muitas substâncias que acabam utilizando em outras patologias, em outras circunstâncias. Mas o que acontece especificamente na medicinal que a gente fala é que sai o óleo e através desse óleo a gente consegue utilizá-la para várias patologias. Sim, A curiosidade é que assim, quando a gente fala de óleo, nem sempre é óleo puro, por isso que tem a diferenciação no mercado. claro. Então tem o óleo isolado, tem o full spectrum, que é o óleo mais um pouquinho de THC, conforme denominado pela Anvisa, e tem o broad spectrum, que é o THC, o óleo e as outras substâncias juntas. E quais são essas principais doenças que você, como geriatra, trata para a parte dos idosos, doutora, que podem ser usados com a cannabis? A gente pode tratar dor crônica, nós podemos tratar demências, nós podemos tratar também quadros depressivos, insônias, porém, todas elas precisam de uma avaliação personalizada para que a gente possa ver qual é a queixa do paciente, o que ele já fez uso, checar a função hepática, ou seja, o fígado dele. E também a gente tem que falar muito que o canabidiol, ele não retarda nenhuma demência, Hum. porque vence naquela angústia de que vai retardar, de que vai voltar a ser o que era, de que vai... Não. Nós utilizamos ele no transtorno de comportamento, ou seja, o paciente fica muito agitado, não dorme direito, fica agressivo, para de comer. Então, nesses casos, ele é muito bem Bem utilizado, utilizado. quando o paciente também não tem situações que contraindiquem. Doutora, a gente ouve muito falar hoje de Alzheimer, de demência por senilidade também, e também podem ser utilizados com o canabidiol, com o cannabis medicinal. A demência senil a gente não considera hoje em protocolos, a gente considera como um Alzheimer. Na verdade, a demência é o que a gente chama de um termo guarda-chuva. O que Sim. que é um termo guarda-chuva? Ela é um termo geral para vários tipos. Então, toda demência é Alzheimer? Não, mas todo Alzheimer é demência? Sim. Então, nós temos demência de corpos de Levy, nós temos pela doença de Parkinson, nós temos a frontotemporal, nós temos a mista, entre tantas as outras. Então, isso tem que ficar muito claro, porque muita gente fala assim, às vezes você fala, ah, meu pai tem Alzheimer, mas ele tem demência? Tem. Mas se eu falar, ah, meu pai tem demência, é Alzheimer? Não necessariamente. Isso tem que ficar muito claro. Doutora, explica pra gente como que é esse tratamento com a cannabis? É a longo prazo? Como que funciona esse tratamento? O tratamento, toda a medicação ela é utilizada em óleo. Existem hoje no mercado gomas e existe também óvulos intravaginais para casos de endometriose, que não é o nosso caso, Sim. tá? No geral, a gente começa em gotas e aí a gente vai avaliar se o paciente ele precisa do isolado apenas ou com porcentagens de THC. Por exemplo, paciente com doença crônica tem que ser com THC. A efetividade do isolado é muito baixa. Agora, a gente precisa também entender quais são as patologias anteriores desse paciente, porque se ele é um paciente que ele usa anticoagulante, ele não pode usar. Se ele é um paciente que usa um anticonvulsivo, a gente tem que saber que vai prorrogar um pouco o tempo da dose do remédio. Então, tudo isso tem que ser muito bem visto e esclarecido antes da prescrição. Outra coisa também que a prescrição ela é personalizada. Então, a minha dose não serve para você, que não serve para o outro, e assim sucessivamente. Até porque o canabidiol ele funciona no que nós chamamos de curva em U invertida. O que que é isso? Normalmente, nós temos aí na prática clínica e na própria sociedade que a gente vai aumentando a dose da medicação. Só que essa U invertida, o que acontece? A hora que você sobe a dose, ele perde o efeito. Sim. Então ele volta. Então por isso que é uma dose personalizada, para cada um é um tipo.
Hoje no mercado nós temos pelo menos de 7 a 8 laboratórios em farmácias normais, farmácias de redes de farmácia, então não precisa mais importar, né? Hoje a gente consegue. E aí o que muda é a questão da porcentagem do canabidiol e do THC por decilitro, Sim. tá? Então, o início, como que funciona? Nós vamos tateando esse paciente. Então, eu começo com doses menores e vou aumentando gradativamente semana por semana. Então, a gente acompanha esse paciente muito perto. A gente quer saber como ele está a cada semana para a gente poder ir dosando a dose que vai ser boa para ele, não necessariamente para você, por exemplo. E aí também a gente tem que ver a questão do custo. Quanto mais porcentagem aumenta por decilitro, maior é o custo. Porém, muitas vezes você vai usar em menor dose. Vai ter uma eficácia também maior. Vai ter uma maior. eficácia maior. E aí é nisso que a gente também tem que ver a questão do cálculo do custo para esse paciente. E tem alguns efeitos colaterais também, doutora, para alguns pacientes? Um dos efeitos colaterais que para idosos a gente até gosta é o aumento do apetite. Né? Sim. Por quê? Porque muitas vezes uma das queixas é que ele não se alimenta direito. Vai perdendo muito peso também. Vai perdendo muito peso. Outro efeito colateral é que ele não pode ser usado como anticoagulante. Então, por exemplo, se eu uso uma varfarina, se eu uso um AS, se eu sou um infartado e uso um anticoagulante, como clopidogrel, como tantos outros que tem no mercado, é totalmente contraindicado. Então, a gente sempre tem que mensurar. Por exemplo, hoje eu tenho um paciente que seria muito propenso a utilizar em questão de comportamento. Porém, ele acabou de fazer um tratamento para câncer que já abre o apetite dele muito mais do que o normal. Sim. Então, nesse caso, não é indicado. Porque aí eu vou ganhar muito peso nele, vou colocar ele em risco de uma queda, de sobrepeso para cuidá-lo, para levantá-lo. Então, tudo isso tem que ser muito bem visto. Bem Por estudado. isso que eu sempre falo em todas as entrevistas, nós precisamos olhar único e personalizadamente em cada consulta. E doutora, tem um prazo máximo que o paciente ele pode utilizar o cannabis durante esse tratamento? Não tem prazo máximo, mas o que os estudos mostram é que a gente tem que começar a usar na fase adulta após os 30 anos. Sim. Porque até então nós estamos ainda fazendo neurônios. Nessa fase. E a gente acaba podendo ter um risco de lesionar isso. Então, a questão da gente começar aos 30 anos, aí exclui a questão dos autistas, exclui as questões pediátricas, tá? É mais seguro.